Olá, alunos! Cheguei aqui e essa aula é para você, estudante, que não conseguiu a média da revisão geral. Então, é uma aula aqui de recuperação para você, que eu espero que você já tenha estudado esses assuntos, esses conceitos que foram trabalhados dentro da unidade 1. Então, é o momento agora de você prestar atenção na aula e recuperar a sua nota. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e vamos lá com a aula 18.1, é isso mesmo. A aula 18.1, ela trata da revisão de recuperação da unidade 1, isso mesmo. E caro estudante, para essa revisão de recuperação e posteriormente a avaliação que vocês vão estar fazendo daqui a pouco, você tem que ter, gente, em mente a aula 2.1, onde a gente abordou os conceitos básicos em genética. É um ponto aí que vocês vão ter que saber e revisar, olhar essas estruturas, os slides. A aula 4.1, onde a gente trabalhou leis mendelianas. Que leis são essas? A primeira e a segunda lei de Mendel, que é o cara, da genética, o pai da genética, digamos assim. Além da aula 4.1, você tem que ter o conceito, e entender o que é uma genealogia ou um heredograma, entender e aprender, saber ler esse heredograma para você conseguir responder a sua prova. E finalizando aqui a aula 6.1, que é o que, gente? A extensão dessas leis mendelianas aplicadas, por exemplo, ao cromossomo sexual X ou ao cromossomo sexual Y, Então, são as extensões mendelianas, onde a gente vai ver essas interações gênicas. Então, de início aqui, pessoal, vamos para a aula aqui 2.1. O que eu tenho que saber aqui dessa aula? Primeiro, o conceito da genética, que a gente vem estudando, vem abordando, foi bastante abordado por mim, pela professora Tabita, pelo professor Silvio. Então, o que é a genética? A genética, ela é a área da biologia que estuda o quê? Como as características, elas são herdadas dos pais para os filhos, ou de geração para outra geração. Você vai entender, por exemplo, por que, de repente, pais que têm olhos castanhos possam ter o quê? Filhos com os olhos claros. E a partir daí, você vai perceber que é uma herança, que de repente essa herança, ela veio de quê? Dos seus avós. Então, tudo isso aí é o que a genética, essas características estuda. E de ponto aqui, vocês já estão vendo uma imagem de quê? De um DNA, do ácido desoxirribonucleico. Pessoal, é tão importante que vocês saibam dessa molécula. Por quê, professora? Porque é essa molécula que carrega toda a tua informação. É isso mesmo. Aquele manual de instrução que a gente usa, uma receita para fazer um bolo, pois é o DNA. E só um ponto aqui especificando. Então, um trecho, uma porção desse DNA, a gente determina, a gente chama de quê? De gene, que é um trecho que vai estar o quê? Vai estar codificando uma proteína. Então, um trecho codificado, a gente recebe o nome de quê? De gene, porque ele vai estar carregando uma informação, seja ela a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a sua altura. Então, tudo isso aqui está relacionado ao gene, que é esse trecho do DNA que vocês estão vendo aí na imagem. Além do DNA, eu já falei também, que é essa molécula que vai estar armazenando todo o seu material genético, como vocês estão vendo aí. A gente vai ter o que, pessoal? O cromossomo, que é justamente o que? Uma estrutura que vai estar organizando o DNA. E o cromossomo, pessoal, são estruturas que fazem parte do núcleo celular no momento da divisão celular. Então, na divisão celular, vocês percebem
que esses cromossomos, eles se tornam o quê? Eles se tornam visíveis. É isso mesmo. Né? Então, eles vão lá, os cientistas vão lá no momento da divisão celular, baixa a fotinho ali daqueles cromossomos, eles conseguem alinhar e fazer, por exemplo, o cariótipo humano. E lembrando, pessoal, que os cromossomos, eles contêm o quê? DNA, afinal de contas, eles são formados pelo DNA, que nada mais é do que o quê? Uma estrutura organizada em longos filamentos, mais estonas, altamente compactada, que vai o quê? Vai estar dando origem, né, ao que a gente chama de cromossomos. Então, é um bastão compacto aí. Além do cromossomo, a gente vai ter um outro conceito, genótipo, que é o quê? Que é o conjunto de genes de um organismo, conjunto, todo o seu genoma, conjunto de genes. E o fenótipo são as características visíveis, né, que a gente consegue enxergar, cor dos olhos, altura, cor do cabelo, todas as características que são observáveis recebem o nome de fenótipo. E a hereditariedade, já falei aqui para vocês, é o processo de transmissão de características que vão ser passadas de geração para geração, né? Vai ser passada, vai ser transmitidas. E exemplos práticos aqui que vocês têm, cor dos olhos, tipo de cabelo e até mesmo tipo sanguíneo. Prosseguindo agora, uma aula bastante importante, né? É até interessante que vocês revisem essa aula 4.1, onde a gente trata sobre leis mendelianas. É isso mesmo, tá? Então vamos lá, gente. A primeira lei de Mendel, ou primeira lei da segregação, ou monohibridismo, né? Vamos reforçar aqui os conceitos. Então, a primeira lei de Mendel, ela pode ser conhecida como também a lei do monohibridismo. Isso quer dizer o quê, professora? Que cada característica, né, que naquela época ele falava que era o fator, era determinada por um par de genes. Justamente, né, esses fatores aí que na época o Mendel, ele não sabia exatamente, né, a composição molecular química de um gene, então ele denominava como fator, que se separa na formação dos gametas. Lembrando, pessoal, a gente recebe o quê? 23 cromossomos oriundos do nosso pai e 23 cromossomos oriundos da nossa mãe. Então, esses genes, eles se separam e se formam, né, na hora, né, que há a fecundação, há essa união dos 23 cromossomos do pai e dos 23 cromossomos da mãe, organizando nós como indivíduos. Dentro dessa aula, né, o que eu tenho que reforçar para vocês? Os conceitos, né, o fator dominante e o fator recessivo. Quando eu falo, né, que o gene azão, exemplo, né, o gene azão, ele domina o azinho, quer dizer o quê? Que essa característica, ela vai ser expressada fenotipicamente. Você vai observar. Exemplo aí, professora. Olhos castanhos, a pessoa que tem olhos castanhos, o gene que determina olhos castanhos, ele é dominante, por exemplo, sobre o olho claro. É, isso mesmo. Então, olhos castanhos, ele acaba sendo dominante sobre a cor dos olhos claros. Por isso que a maior parte da população tem olhos o quê? Castanhos, né? Se você analisar aí a sua turma, você vai verificar que grande parte tem olhos castanhos. E para que aconteça o fator de olho claro, né, que a gente fala que ele é um fator recessivo, ele só vai se manifestar no que a gente chama de homozigose recessiva, ok? Então, aqui são os conceitos que vocês vão ter que saber. O que é um gene dominante, o que é um gene recessivo. E aqui a gente tem um exemplo prático, tá bom? Com relação, pessoal, à cor da vagem aqui, né? Mendel analisando aí as ervilhas. Então, já sei, né, que aqui eu tenho ervilhas puras, azão. E aqui eu vou ter ervilhas puras, azinho. E como é que vai ficar, né, quando eu faço o cruzamento dessa linhagem pura, da geração que eu chamo de geração parental?
vai ficar, é muito simples, né? Eu vou só fazer aqui o cruzamento que vocês já conhecem, azão com azinho, e todas, né? Não preciso nem fazer muito aqui, todas vão ter esse mesmo genótipo. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 100%, né, das ervilhas amarelas, levando-se em consideração, né, esse cruzamento aí de linhagens puras, onde o azão, ele domina sobre o azinho. Num segundo momento, eu pego 2 indivíduos aí, dessa linhagem aí, da primeira geração, do F1, e faço uma autofecundação. Então, aqui a gente vai ter um macho e uma fêmea, e eu vou fazer o quê? Uma autofecundação para que eu tenha o quê? Indivíduos da segunda geração. Então, aqui eu vou ter o quê? Azão, azinho, identifiquei aqui azão, azinho, e eu vou ter esse cruzamento com outro azão, azinho. Indivíduo o quê, gente? Heterozigoto. Quando você tem esse cruzamento, azão, azinho com azão, azinho, o que eu vou ter aqui como resultado da minha segunda geração? Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui o cruzamento. De cara aqui eu vou ter o quê? Azão, azão. Olha aqui, gente. Vou levar aqui esse azão aqui. Eu vou cruzar com esse azão. Azão, azão. Azão com azinho. Cruzei aqui. Esse outro resultado. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Azinho com azão. Como o azão, ele é dominante, ele sempre vem na frente do azinho, tá bom? Então, vou fazer aqui, vou até mudar a canetinha, pra ver se pega aqui. Canetinha azul agora. Azão com azinho, eu vou ter esse aqui, esse resultado. E quando eu faço azinho com azinho, eu tenho o quê? Sementes verdes. Ok? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que de a cada 4 sementes que venha, né, a nascer, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 quartos de sementes o quê? Amarelas. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 75% de chance de um cruzamento de indivíduos heterozigotos, deles serem o quê? Amarelos. Vou colocar aqui, amarelos. E eu vou ter o quê? 1/4, que equivale a 25% de chance desse cruzamento de eu ser o quê, professora? Desse indivíduo ser o quê? Desse indivíduo vir com o fenótipo verde. Perceberam aí? Então, para a lei de Mendel, isso aí é o que importa, né? Nesse caso aí, essa primeira lei, ela está sendo determinada por um par de genes, de fatores, tá ok? Vamos agora, pessoal, passa aí o print aí se vocês quiserem, né? Vamos agora para a segunda lei de Mendel. Vamos reforçar aqui. A primeira lei, ela determina o quê? Um par de genes. A segunda lei, né, são genes para o quê? Diferentes características. Por isso que fala que a lei da segregação independente ou de hibridismo. Lembrem desse nome, de hibridismo. Então, genes para diferentes características são herdados de forma independente, ou seja, um não vai influenciar a herança do outro. Principais conceitos. Considera-se, nessa lei aqui, 2 ou mais pares de genes. Cada par de fatores ele é transmitido para os descendentes de forma o quê? Independente, não vai alterar, né, a próxima geração. Então, aqui a gente tem um cruzamento parental, né, de ervilhas amarelas e lisas. Vocês estão vendo aqui que é uma linhagem pura, Vzão, Vzão, que representa a cor amarela, e Rzão, Rzão, que representa a característica dela ser lisa. E aqui eu vou ter verde rugosa, onde eu tenho Vzinho, Vzinho, que representa a cor verde, e o Rzinho, Rzinho, a característica dessa semente ser
rugosa. Quando a gente faz o cruzamento parental, eu vou ter o quê? 100% de sementes amarelas e lisas. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ok? Prosseguindo agora. Opa, vamos lá. O meu slide aqui não está querendo passar. Vamos lá. Prosseguindo. Vamos ver agora, né, a proporção desse cruzamento aqui de ervilhas amarelas e lisas, sendo que com características, né, heterozigota, né? São proporções. Vamos ver como é que vai dar essa proporção. O que eu vou fazer, pessoal? Para quem esqueceu esse quadro, né, como montar esse quadro de Punnett, eu vou ter aqui Vzão, Rzão, vou cruzar e vou ter aqui, ó, Vzão, Rzão. E vou cruzar Vzão, Rzinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vzinho, Rzão. Perceberam aqui? E Vzinho, Rzinho. Ok. Como são iguais, eu vou só repetir, né, a coluna. Vou repetir o que eu fiz aqui nessa linha e vou colocar aqui nessa coluna. E agora vem a hora, né? Que eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esses dados para eu ver que tipo de semente eu vou ter. Então, gente, quando você junta aqui os dados, você vai ter esse resultado aqui, tá bom? Desse resultado aqui, eu vou ter 9 sementes amarelas e lisas. Eu vou até marcar aqui, né? 9 sementes amarelas e lisas de acordo, tá bom, pessoal? De acordo aqui com o meu resultado, tá? Opa, deixa eu só apagar aqui usar a borracha aqui para apagar. Opa, ok, voltei aqui. Aqui, tô marcando aqui todos os X aqui das amarelas e lisas. E agora, eu vou ter o quê? Dentro desse resultado aqui, fenotipicamente, eu vou ter o quê? 3, vamos lá de novo aqui, vou marcar aqui agora com a vermelha. Eu vou ter o quê? 3 amarelas e rugosas, olha aqui. 3 sementes amarelas e rugosas. E eu vou ter o quê? 3 sementes verdes e lisas. E eu vou ter apenas uma semente verde rugosa. Então, isso quer dizer o quê? Que de 16 indivíduos de uma geração, né, dessa geração aí, eu vou ter 9 que vão nascer amarelos e lisos, 3 que vão ter como característica fenotípica ser amarelo e rugoso, 3 verdes e lisos e 1 verde e rugoso. Então, esse aí é o cruzamento de híbridos. Prosseguindo agora, né, vamos ver a questão da genealogia, pessoal, que são representações gráficas da transmissão de genes em uma família. Através dela, podemos estudar diversas características transmitidas ao longo de várias gerações. E a gente pode ter, pessoal, os tipos de herança, que a gente chama de herança autossômica dominante e autossômica recessiva. A dominante basta um alelo dominante. Basta um alelo dominante, tá? E ela vai ser, e você vai encontrar ela em todas as gerações. Já a autossômica recessiva, ela vai ter que acontecer em homozigose recessiva, certo? E aqui você percebe que a frequência dela é menor. E um exemplo aqui, que geralmente os pais, tá, gente? Os pais aqui, eles não são afetados. Então, a sua prole, a sua geração não é. A sua geração pode vir afetada. Aí você vai entender que eles estão carregando o alelo que pode manifestar essa característica. Prosseguindo aqui, herança sexual ligada ao X, pessoal. E ela pode ser do tipo dominante quanto do tipo recessiva. Dominante, basta um X
com o gene alterado para manifestar a condição. Basta um X aqui. Vocês sabem que um homem, ele é o quê? Ele é XY. Nesse caso aqui, bastou esse X aqui afetado desse homem para que o quê? Para que a sua descendência, suas filhas, pudessem ter o quê? A manifestação e serem afetadas. Nesse caso aí, dominante. Nesse outro caso aqui, quando a gente trata de característica recessiva, só manifesta a condição com os 2x alterados. Né? No caso, como assim, professora? Né? O x alterado, como assim? Nesse caso aqui do homem, o homem, pessoal, ele é o quê? Ele é XY, certo? Então, quer dizer que nesse caso aqui, essa mulher, ela é XX, certo? Então, um desses X aqui, ele pode ser o quê? O X que tem essa condição para que essa característica, como é que eu posso dizer? Nesse caso aqui, se manifeste, tá bom? Só reforçando aqui, pessoal, no caso aqui, deixa eu só apagar esse aqui. Opa! Voltando aqui, gente. Nesse caso aqui, pessoal, só me recapitulando vocês, né, que é muito importante, essa característica aqui recessiva, ela tá ligada, como eu falei para vocês, ao cromossomo sexual X. Ok? Ok? Fechou? Fechou, né, pessoal? E nesse caso aqui, é uma característica recessiva que está relacionada aqui a quem, professora? Ao homem, né? A característica do homem. Basta, nesse caso aqui, né, o X da mãe, né? Lembrando que o homem, né, ele vai receber do seu pai o Y e o X da mãe. Basta um único X da mãe para essa manifestação da doença, né? Não necessariamente da doença, tá, pessoal? Prosseguindo, né, a herança restrita ao sexo, que a gente chama de holândrica, né, que tá relacionada ao cromossomo sexual Y, bem grandão aqui, ao Y, tá bom? Então aqui você já consegue identificar. Só os homens são o quê? Afetados. Então passa de pai para filho. Prosseguindo aqui, né, nossa última finalização aqui, extensões mendelianas, tipos de herança, herança autossômica dominante, herança autossômica recessiva, tudo isso já foi abordado na aula, herança ligada ao sexo, relacionada ao X, a herança restrita ao sexo, relacionada ao cromossomo sexual Y, e as interações gênicas, a epistasia e a pleitropia. Interações gênicas, pessoal, é uma forma de transmissão gênica ou genética, onde, né, 2 ou mais pares de genes alelos diferentes se associam na determinação de uma única característica. Quando eu tenho pares de genes alelos diferentes que vão estar associados a um único caráter. Nesse caso aqui eu tenho o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que é um outro par de genes que vão estar definindo uma característica. Prosseguindo aqui, né, a epistasia, gente, é a capacidade de um gene tem de, num determinado locus, pessoal, é a porção onde o gene se encontra, atuar sobre os genes de locus diferente. Ele vai ter essa função de inibir o gene. E esse gene que inibe o outro gene, ele é chamado de gene epistático. E o que recebe essa inibição é chamado de hipostático. Isso aí também vocês têm que reavaliar, rever. Pleitropia, né? Vem do grego plein, mais numerosa, igual tropos, afinidade, ao conjunto de múltiplos efeitos de um único gene. Ou seja, ocorre quando um único gene controla várias características de um fenótipo. Exemplo, a síndrome de Lawrence-Moon, que é caracterizada por manifestações neurológicas, endócrinas e oftalmológicas. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa revisão. Então, boa prova, boa avaliação e prestem bastante atenção, façam uma leitura bastante dinâmica. Até mais!